Então, muito boa noite, queridos irmãos e irmãs. Vamos dar continuidade e, creio eu, dar o término a este estudo bíblico sobre o arrependimento. Realmente vivemos tempos difíceis, mas tempos difíceis a Igreja sempre viveu. Não há momentos da história fáceis para a Igreja. Sempre foi confrontada, seja pelo vírus, não é? O que estamos a viver, mas a verdade é que muitos irmãos nossos ao longo da história e hoje vão cultuar a Deus sabendo que irão ser mortos por perseguição. E nem isso os impede de cultuar a Deus. Graças a Deus pela fé destes irmãos. Mas os tempos são difíceis, é verdade, e não é fácil para nenhum de nós. Que o Senhor nos dê coragem e ousadia nestes tempos. Irmãos, vamos falar sobre então o arrependimento, e nós falámos a semana passada sobre uma perspectiva católica, da Igreja Católica Romana, como o arrependimento está inserido dentro de um sacramento, que é o sacramento da penitência, que não é só a contrição, o arrependimento pelo pecado, mas é também, está agregado a esse elemento na penitência, está agregado também a confissão do pecado a um sacerdote devidamente ordenado e também a expiação desse mesmo pecado através da penitência, fazendo obras, fazendo coisas. E vimos também que esta visão de arrependimento, ela fere por completo a suficiência de Cristo para a salvação do homem. Porquê? Porque já não é só Cristo, mas é Cristo mais os meus atos e os meus méritos para penitenciar os meus pecados. Ou seja, o solus Christus, somente Cristo, é ferido. E há também esta visão meritória da expiação, da salvação. Ela rouba ou obscurece a graça de Deus. Já não somos salvos então pela graça, mas somos salvos pelas obras. Sou perdoado porque eu penitenciei os meus pecados, ou em outras situações, segundo a visão católica, outros vão penitenciar os meus pecados enquanto eu estiver no purgatório, então outros vão orar, fazer missas, dar donativos, para que eu saia do purgatório e vá para o céu. Ou seja, não há graça, há pagamento, há uma dívida então que Deus tem para com os homens de salvar aquela pessoa. Porquê? Porque algo foi feito para que ela fosse salva. Então, ela rouba a suficiência de Cristo, ela rouba a graça de Deus na salvação. Hoje nós vamos olhar para muitos textos sobre o arrependimento. E os irmãos, aqueles que quiserem abrir a Bíblia, podem fazê-lo, mas todos os textos vão ser projetados para tornar o discurso mais fluido, sem muitas paragens, para ganharmos também algum tempo. Então nós hoje vamos falar sobre o que é que a Bíblia diz acerca do arrependimento. E a primeira coisa, ou o primeiro ponto que nós devemos estabelecer acerca do arrependimento bíblico, é que ele é considerado um dom de Deus. E podem perguntar, mas sou eu que me arrependo? O ato é meu, eu é que me tenho que arrepender. Sim, e nós iremos ver isso. Porém, em primeira instância, o arrependimento é algo que vem de Deus para o indivíduo. E eu sei que isto é muitas vezes difícil de aceitar, porém, se nós olharmos biblicamente para o homem e o que é que a Bíblia diz acerca do homem, veremos como se Deus não agir, ele jamais se arrependerá por si só. Existe uma visão e nós às vezes usamos uma expressão e eu estou em crer que muitos a usam até sem pensar naquilo que aquela expressão quer dizer. Por exemplo, não. É a expressão livre-arbítrio. Nós usamos, ou as pessoas usam essa expressão, livre-arbítrio. Mas será que nós queremos mesmo dizer aquilo que essa expressão quer dizer? Essa expressão, livre-arbítrio, significa que o homem é um ser moral, totalmente neutro e que não é influenciado por nada nas suas escolhas.
Foi esta a defesa de Pelágio no século IV, onde Agostinho e a Igreja combateu esta heresia. Porquê? Porque Pelágio defendia o livre-arbítrio do homem. Em que sentido? Não é no sentido que nós o falamos hoje aqui. E as pessoas falam. É no sentido de que o homem está completamente isento do pecado. Ele não nasce com o pecado original. Ele não nasce um ser pecaminoso. Ele peca porque vive num mundo caído e peca por imitação, porque vê outros a pecar. Então, se o homem, segundo Pelágio, se o homem quiser, o homem pode viver a sua vida de maneira reta, sem nunca precisar de pedir perdão a Deus por nada. Porque o homem usa do seu livre-arbítrio. Ora, não é este, certamente, o conceito que nós queremos dizer quando falamos de livre-arbítrio. Certamente nós queremos dizer que o homem é um ser volitivo, ou seja, ele tem vontade. Nós temos vontade. Nós fazemos decisões de acordo com a nossa vontade. Não somos máquinas, não somos robôs. Não é isso que nós entendemos. Nós somos seres volitivos. A questão é, nós somos seres volitivos totalmente corrompidos pelo pecado. Não temos este livre-arbítrio, esta isenção de pecado. Pelágio, ele disse assim: o mal não nasce connosco, somos procriados sem culpa. E ele diz ainda que o homem, se desejar, pode viver sem pecar e sem necessidade de pedir perdão a Deus, como eu já disse. Ora, nós não acreditamos nisto, acreditamos que todo homem nasce pecador, pecaminoso. Então nós, ao falarmos de livre-arbítrio, se calhar não estamos a referir-nos àquilo que o livre-arbítrio quer dizer. Quem teve livre-arbítrio, humanamente falando, foi quem? Adão e Eva. Eles, até certa altura, até a queda, eles não tinham o pecado neles para os influenciar nas suas decisões, nos seus pensamentos, nas suas ações. Mas após a queda, o pecado entrou no mundo, entrou no homem e a partir daí todas as decisões, todos os pensamentos, toda a vida do homem é manchada pelo pecado. Ele perdeu o seu livre-arbítrio, não perdeu a sua vontade, não perdeu o seu querer, não perdeu a sua responsabilidade, mas é totalmente influenciado pelo pecado. Totalmente. Nós precisamos ter uma visão bíblica acerca de livre-arbítrio, de vontade, do que é o homem, para entendermos então que o arrependimento é algo que primeiramente vem de Deus para o nosso encontro, ou para que nós nos possamos ser salvos. Nós olhamos para alguns textos e o primeiro deles é Efésios 2, 1 a 3. O texto diz assim, podes pôr, Filipe, por favor? Não, Jeremias. Então é Jeremias. Jeremias 17:9. Perdão. Jeremias 17:9. Podes pôr Jeremias 17:9. Então. O que é que diz o texto acerca de nós? Enganoso é o coração mais do que todas as coisas e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? O que é que este texto está a dizer? Este texto está a dizer que o nosso coração, ele está totalmente mergulhado no pecado. Os seus desejos são desejos pecaminosos. É interessante como nós usamos a expressão eu vou fazer isto, eu sinto paz no meu coração em fazer isto. Sentir paz no coração por fazer alguma coisa não significa que essa coisa seja correta. Porquê? Porque o nosso coração é enganoso, corrupto, desesperadamente corrupto. Então, aquela ideia que muitas vezes nós ouvimos, ideia bonita, se tu sentes paz no teu coração é porque é a vontade do Senhor. Irmãos, muitas pessoas, milhares e milhões de pessoas sentem paz no coração a adulterar, a fugir aos impostos, a maquinar coisas para o mal, contra o outro. E sentem paz no seu coração. Não têm problemas nenhuns em desobedecer às autoridades. Não têm problemas nenhuns em fugir às suas responsabilidades. E têm paz no coração. Então, dizer que eu vou fazer algo e está certo ou está errado porque eu tenho paz no meu coração,
é errado, é enganoso. Porque eu não faço algo só porque eu tenho paz no meu coração. Eu faço algo porque a palavra me manda fazer ou me manda não fazer. O nosso coração é capaz de arranjar as maiores desculpas para aquilo que nós quisermos fazer. O nosso coração, nós às vezes cometemos erros e para não admitir os nossos erros, os nossos pecados, começamos a imaginar. Não, mas o outro é que falou mal, o outro é que começou, o outro é que fez. Se eu não estivesse nessa situação, eu já não tinha feito isto. E começamos a racionalizar o nosso pecado e a desculpar-nos a nós mesmos para termos paz no coração. Então nós precisamos entender que o nosso coração, e quando falamos do nosso coração, o nosso ser é desesperadamente corrupto, é enganoso. Nós enganamos-nos a nós mesmos. Olhem outro texto, agora 2 Coríntios 4:4. O que é que diz acerca de nós? Mas se o nosso Evangelho ainda está encoberto, é para os que se perdem que está encoberto, nos quais, ou seja, os que se perdem, o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Então, qual é a visão bíblica acerca do homem sem Cristo? Ele está cego, a sua vista foi obscurecida pelo Deus deste século, por Satanás. Efésios 2:1-3. O que é que diz? Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Mortos espiritualmente. Irmãos, um morto, se alguma coisa pode ser feita por um morto, não é o próprio morto que o vai fazer, é o outro. Nós estamos mortos espiritualmente sem Cristo. Nós não desejamos a Deus. Nós não queremos o Evangelho. Estamos mortos. E estamos mortos em condição nos pecados nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Podes continuar? Verso 3. Entre os quais também todos nós andámos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. O que é que este Paulo está a falar neste texto? Nós estamos mortos espiritualmente, nós estamos escravizados a 3 senhores: o mundo, Satanás e a nossa própria carne. É assim que a Bíblia nos apresenta. Mas eu quero olhar para mais um texto, Efésios 4:17-18. Diz assim: isto, portanto, digo e no Senhor testifico, que não mais andeis como também andam os gentios, na vaidade dos seus próprios pensamentos, obscurecidos de entendimento, alheios à vida de Deus, por causa da ignorância em que vivem, pela dureza do seu coração, os quais, tendo-se tornado insensíveis, se entregaram à dissolução para com avidez cometerem toda a sorte de impureza. O que é que Paulo nos está a dizer? Que os gentios, ou o ser humano, antes de ter Cristo, como é que ele vive? Ele vive na futilidade dos seus próprios pensamentos. Ele pensa que está bem, ele pensa que está no bom caminho, mas é um caminho vão, é um caminho vazio. E por causa deste caminho vazio, eles andam obscurecidos no seu próprio entendimento, andam separados de Deus, não querem saber de Deus. Eles andam alheios à vida que há em Deus, separados dessa vida. E por causa desta ignorância, o seu coração é pedra, é duro. E por causa da dureza deste coração, então eles cometem toda a sorte de impureza. É assim que o descrente é. É assim que cada um de nós aqui ou é ou já foi. É este o estado que a Bíblia apresenta acerca do homem. E quando nós entendemos como o homem é apresentado, quando temos uma boa antropologia bíblica acerca do homem, nós percebemos então que se Deus não agir, que será de nós? Irmãos, o homem, por si só, pode ser religioso, pode fazer boas obras, mas o homem, por si só, está perdido. Como diz Provérbios 14:12, há um caminho que
que ao homem parece direito. Não é? As pessoas imaginam, okay, vou seguir esta religião, fazer estas boas obras, fazer isto, fazer aquilo, estas orações, esta meditação, e as pessoas tentam compor a sua religião. É um caminho que parece direito, mas o seu fim é morte. Caminhos de morte. Então, reconhecida a nossa situação, agora estamos em condições de mostrar que o verdadeiro arrependimento é, antes de tudo, obra de Deus em nós. Se Deus não agir em nossas vidas, jamais o homem se arrependerá. E facilmente, qualquer um de nós aqui, que já foi salvo, já foi lavado pelo sangue de Jesus, reconhece que, primeiramente, se não fosse Deus a tocar no seu coração, se não fosse Deus a trazer luz ao Evangelho, a despertar o interesse para a palavra, algum de nós chegaria ao Evangelho se Deus não o chamasse primeiro? Algum de nós chegaria ao Evangelho se Deus não preparasse o caminho para que essa pessoa viesse? Irmãos, porquê é que nós oramos, Senhor, toca no coração do meu filho, do meu vizinho, do meu marido, da minha esposa, trá-lo para ti, salva-o, Senhor. Porquê é que nós oramos assim? Porque queremos, efetivamente, que se o Senhor não agir, aquela pessoa não virá. Mas quando Deus age, aí Ele vem. O arrependimento, a consciência do seu próprio estado, da sua própria perdição, é algo que vem de Deus. Faz parte do ministério do Espírito Santo. João 16, 18, o que é que diz? João 16, 18. Não é? Não é esse? 16, 8. 16, 7 e 8, sim, perdão. Mas eu vos digo a verdade, convém-vos que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vós outros. Se, porém, eu for, eu vos-lo enviarei. Quando ele vier, o Espírito Santo, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Quando ele vier, quando o Espírito Santo for derramado, ele convencerá o mundo, não o mundo todo, convencerá as pessoas, aqueles que são do Senhor, ou que serão do Senhor, convencerá que há pecado em nossas vidas, que há pecado em nós, convencerá que há justiça e convencerá que há um juízo. É obra do Espírito Santo. Olhemos para outras passagens. Em Atos 5, 31, diz assim: Deus, porém, com a sua destra o exaltou a príncipe e salvador, a fim de conceder a Israel o quê? O arrependimento e a remissão de pecados. Quem é que Deus tinha a obrigação de salvar a nação de Israel? Tinha? Não. Não tinha. Israel estava perdida e Deus não tinha obrigação nenhuma de salvar a nação de Israel. Mas o que é que Deus fez? Deus concedeu-lhes o arrependimento para que se salvassem. Para todo Israel? Certamente que não. Mas se nós lermos Romanos 11, que não está lá nos versículos, mas vamos ver que há um remanescente que foi eleito, que foi salvo pela graça, a eleição da graça, como Paulo diz. E esse eleito, esse povo eleito, esse remanescente de Israel, a eles foi-lhes concedido o quê? O arrependimento. Mas em Atos 11 também o que é que diz? E ouvindo eles estas coisas, apaziguaram-se e glorificaram a Deus, dizendo: logo também aos gentios foi por Deus concedido o arrependimento para a vida. Deus tinha a obrigação de salvar os gentios? De maneira alguma. Mas como é que o arrependimento veio? Concedido por Deus. Segundo a Timóteo, diz: ora, é necessário que o servo do Senhor não viva a contender, e sim deve ser brando para com todos, apto para instruir, paciente, disciplinando com mansidão os que se opõem. Aqueles que se opõem à palavra. Mas deve ser disciplinado, deve ser exortado com mansidão. Porquê? Porque a pessoa que exorta, o servo de Deus, o servo do Senhor, vive na expectativa de quê? De que Deus lhes conceda não só o arrependimento para conhecerem plenamente a verdade, mas também o retorno à sensatez.
livrando-se eles dos laços do diabo, tendo sido feitos cativos por ele, para cumprirem a sua vontade. Então, reparem que na visão de Paulo, o servo do Senhor disciplina com mansidão na expectativa de que Deus concede o arrependimento àquela pessoa. Porque se Deus não lhe conceder o arrependimento, aquela pessoa vai continuar na sua obstinação, na sua cegueira, na sua incredulidade, na sua rebeldia. Mas nós falamos, exortamos, disciplinamos para que o Senhor lhes conceda o arrependimento. Irmãos, outros textos podiam ser apresentados. Atos 16, 14, que não fala do arrependimento, mas fala desta ação primária do Senhor em nossas vidas, na nossa salvação. Certa mulher chamada Lídia, da cidade de Tiatira, vendedora de púrpura, temente a Deus, nos escutava. O Senhor lhe abriu o coração para atender às coisas que Paulo dizia. Porquê é que Lídia creu? Porquê é que Lídia ouviu? A resposta está no texto. Porque o Senhor lhe concedeu. O Senhor lhe abriu o coração para que ela ouvisse. Ainda outro texto, podes seguir, Filipe. Ninguém, o João 6,44, falámos aqui semana passada, ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer. E eu ressuscitarei no último dia. Ninguém busca Cristo que não seja trazido pelo Pai. Que seja levado pelo Pai. Ao mesmo tempo, o que é que diz Mateus 11? Penso que é Mateus 11. Lucas 24, aliás. Lucas 24. Ou é Mateus 11, Filipe? Mateus 11, 27. É isso. Tudo me foi entregue por meu Pai. Ninguém conhece o Filho senão o Pai. E ninguém conhece o Pai senão o Filho e aquele a quem o Filho quiser revelar. Ninguém vem ao Filho se o Pai não o trouxer. Ninguém conhece o Pai se o Filho não o revelar. Reparam como há sempre uma necessidade da intervenção divina para a salvação do homem. Olhem Lucas 24, os discípulos de Emaús, o seu exemplo. O que é que diz Lucas? Tem aí Lucas 24? Não faz mal. Lucas 24 diz que então o Senhor lhe abriu os olhos para que entendessem o quê? A Escritura. Aqueles homens estavam cegos para a verdade da Escritura, para o ensino da Escritura. Jesus tinha morrido, eles não sabiam que Jesus tinha ressuscitado, o seu coração estava obscurecido, e então o Senhor lhes expõe a Escritura e diz que o Senhor lhe abriu os olhos para entenderem a sua palavra. Então, meus queridos irmãos, este é um ponto assente. Se há arrependimento, é porque Deus o concedeu. Se há arrependimento, foi porque Deus trabalhou na vida das pessoas. E eu não creio que haja aqui alguém que possa dizer, não, eu arrependi-me por mim mesmo. Mas todos nós deveremos humildemente reconhecer isso mesmo. Foi o Senhor que trabalhou na minha vida. Foi o Senhor que me abriu o coração. Foi o Senhor que me abriu os ouvidos, me abriu os olhos, me deu vida, me fez entender as verdades do Evangelho, me fez perceber que eu estava perdido e que precisava da sua ajuda, da sua graça para me salvar. Agora, visto que o arrependimento é um dom de Deus, ao mesmo tempo a Bíblia apresenta que o arrependimento é uma responsabilidade humana. E as duas coisas têm que andar juntas. Nós não temos que separar nenhuma delas. Não temos que abdicar de uma verdade para ter a outra. Mas temos que conviver com as duas. Se o arrependimento é verdade que vem de Deus, o arrependimento também é uma responsabilidade de cada um de nós. De cada ser humano. Olhem o que diz Mateus 11, 20, 22. Passou então Jesus a increpar as cidades nas quais ele operara numerosos milagres pelo facto de não se terem arrependido. Ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida, porque se em Tiro e em Sidom se tivessem operado os milagres que em vós se fizeram, há muito que elas se teriam arrependido com pano de saco e cinza. Há muitas coisas interessantes neste texto, mas duas pelo menos. As cidades, o povo como um todo, é condenado por não se ter
arrependido. Ou seja, o homem, quando não se arrepende, é responsável pelo seu não arrependimento. E há uma coisa muito interessante nesta passagem. Jesus sabia que... Podes andar para trás. Jesus sabia que se ele fosse a Tiro e fosse a Sidom e operasse lá os milagres, aquelas cidades iriam se arrepender. Mas ele foi? Não. É uma questão para nós pensarmos. Podes pôr outro texto, Atos 17:30. Diz, ora, não levou Deus em conta os tempos de ignorância, agora, porém, notifica, manda, ordena. É um mandamento de Deus, não é uma opção. Notifica aos homens que todos, em toda a parte, se arrependam. É um mandamento de Deus e o homem é responsável por não lhe obedecer. Esta é a verdade da Escritura. O mandamento de Deus é que os homens se arrependam e eles são responsáveis pelo seu arrependimento ou não. Mas quando se arrependem, diz, graças a Deus, porque o Senhor me ajudou e me trouxe ao arrependimento. Mas todo o homem que não se arrepende é condenado por não se ter arrependido. O arrependimento bíblico não é um modo, irmãos, de solucionarmos os nossos problemas antes de vir a Cristo. Não é eu ajeitar a minha vida para depois vir a Cristo. O arrependimento bíblico é um reconhecimento de que se é pecador, merecedor da ira de Deus e que a vida que vive o levará com justiça à condenação eterna. O arrependimento é sentir um profundo pesar sobre a vida que se vive e voltar-se unicamente para Deus, em dependência da sua graça salvadora e estar decidido a obedecer integralmente à vontade de Deus. Este é o arrependimento de Deus. E nós somos responsáveis. É dado por Deus e nós somos responsáveis. E é uma responsabilidade nossa, cada um de nós aqui, arrepender-se dos seus pecados. E agora nós perguntamos, o que é que está envolvido no arrependimento? Em que é que consiste o arrependimento? Eu anotei aqui 3 áreas. Em primeiro lugar, o arrependimento é uma mudança de mente, de mentalidade, de compreensão sobre as coisas. É uma mudança é passar a ver a verdade. Eu estava em trevas, não estava a perceber a minha situação, mas de repente então caí em mim, como o filho pródigo, não é? Caindo em si. E então teve consciência do seu estado. Há pessoas que quando recebem uma notícia má, por exemplo, de uma doença muito grave, uma doença, um cancro, uma coisa assim, muito grave, parece que há lá um momento, né, os primeiros tempos, que a pessoa ainda não caiu em si. Aquela verdade ainda não assentou na sua cabeça. Aquilo parece que ainda é tudo uma ilusão, que é um sonho, que não é real aquilo que está a acontecer. Mas chega ao ponto que a pessoa então aceita a realidade da sua vida, da sua condição. Há uma mudança, há então uma compreensão dos factos, uma compreensão da verdade, como ela é. Então, em primeiro lugar, o arrependimento envolve uma mudança cognitiva e intelectual. A pessoa passa a entender as verdades sobre si e sobre Deus. Passa a entender que ele é pecador, que Deus é santo, que Deus é justo e que o irá condenar. E passa a perceber que a única solução é Deus ser misericordioso e gracioso para com ele. A pessoa passa a ter uma compreensão sobre a sua vida e sobre Deus. Em segundo lugar, o arrependimento envolve uma mudança emocional. O arrependimento genuíno é acompanhado de uma profunda tristeza pelo pecado. Irmãos, não é, eu estou arrependido daquilo que fiz, eu estou arrependido da minha vida, mas não há tristeza, mas não há dor no coração, não há lamento. Irmãos, cada um de nós examine-se aqui em casa, examine-se a si mesmo. Quando foi a última vez que nós sentimos um verdadeiro pesar, uma verdadeira dor,
onde as lágrimas verdadeiramente escorreram, porque nós nos arrependemos de algum pecado que tínhamos feito. Quando foi a última vez que houve arrependimento sério e profundo na nossa vida? Nós damos as coisas ao desbarato. Desculpa, peço perdão pelos meus pecados, e a coisa passa ao de leve e não sentimos quase dor nenhuma pelo pecado que cometemos. Mas o arrependimento verdadeiro é acompanhado por uma verdadeira tristeza, um verdadeiro lamento. E, irmãos, uma nota: tristeza pelo pecado não é arrependimento. Mas arrependimento tem e envolve tristeza pelo pecado. Há pessoas que se entristecem pelo pecado, mas não se arrependeram. Podemos diferenciar arrependimento e remorso. Olhem o exemplo de Mateus 27:3. Então Judas, o que o traiu, vendo que Jesus fora condenado, tocado de remorso, e a palavra grega é da mesma raiz de metanoia, devolveu as 30 moedas de prata aos principais sacerdotes e aos anciãos, dizendo, e continua o texto, mas reparem no exemplo de Judas. Foi arrependimento genuíno? Não, foi remorso. Sentiu tristeza pelo pecado? Sentiu. Mas foi uma tristeza, como nós iremos ver, segundo o mundo. Uma tristeza que leva à morte e não à vida. É remorso. Olhem o exemplo do jovem rico, Mateus 19. Tendo, porém, o jovem ouvido esta palavra, retirou-se triste por ser dono de muitas propriedades. Ele percebeu o que era para fazer. Ele entristeceu-se, sem dúvida. Mas houve arrependimento? Não. Então, irmãos, a tristeza pelo pecado não é arrependimento. Mas arrependimento traz tristeza. Traz uma dor profunda pelo pecado que cometemos. Como diz em 2 Coríntios, e há esta distinção entre remorso e arrependimento. Agora me alegro não porque fostes contristados, mas porque fostes contristados para arrependimento. A dor no coração, o lamento da alma foi para se arrependerem. Pois fostes contristados segundo Deus, para que da nossa parte nenhum dano sofresseis. Porque a tristeza segundo Deus, aquela dor real pelo pecado que vem de Deus, produz arrependimento para salvação. O lamentar, o sentir um profundo pesar por aquilo que se fez, é segundo Deus e é para arrependimento, para a salvação. Esta dor, esta tristeza a ninguém traz pesar. Mas a tristeza do mundo produz morte. É a tristeza do remorso. É a tristeza de eu estou arrependido, como eu disse na semana passada, porque fui apanhado. Estou arrependido porque se eu sabia que ia ficar sem a minha mulher, sem a minha família, jamais teria cometido este adultério. Ele não se arrependeu por causa do pecado. Ele arrependeu-se por causa das consequências do seu próprio pecado. É um lamento diferente. É uma tristeza diferente. Há uma tristeza e um lamento para arrependimento, para salvação. E há um remorso, que podemos dizer que é perceber que se fez mal, porque se está a sofrer as consequências desse mal, e a gente não queria aquele mal na nossa vida. Em terceiro lugar, o arrependimento envolve uma mudança de vontade. O arrependimento genuíno leva a uma mudança volitiva, ou seja, a pessoa deseja verdadeiramente mudar a sua situação. A mente muda, o coração muda e o corpo muda. É como nós irmos no carro. Vamos numa viagem no carro, nós de repente percebemos que estamos no caminho errado. O que é que mudou primeiro? A nossa mente. Eu percebi, eu estou perdido, não era por aqui que eu queria ir. E imediatamente a seguir, o que é que muda? O nosso corpo e o carro em si. Porquê? Porque esta mudança na nossa mente, esta nova percepção de que eu estou no caminho errado, faz-me
virar o carro e então há uma mudança física a acontecer ali. Da mesma forma, quando há verdadeiro arrependimento, tem que haver uma mudança real, física, a acontecer na vida da pessoa. A pessoa tem que mudar de trajetória. E mais uma vez, não é mudar de trajetória que é o arrependimento. Não é só, eu fazia isto, eu bebia e agora já não bebo. Isso não significa nada, ou significa muito pouco. Mas, irmãos, o verdadeiro arrependimento envolve uma mudança de vida, uma mudança de vontade. Como MacArthur diz, onde não há mudança visível de conduta, não se pode confiar que haja ocorrido arrependimento. Como é que a pessoa diz, eu estou verdadeiramente arrependido, mas continua a fazer a mesma coisa? Eu estou arrependido daquilo que fiz, mas continua a dizer os mesmos palavrões, continua a ter o mesmo estilo de vida, continua a frequentar os mesmos cafés, continua a ter o mesmo grupo de amigos e as mesmas conversas nesse grupo de amigos. Então, que arrependimento foi esse que aconteceu na vida da pessoa? Se não há uma mudança real, talvez não tenha havido um arrependimento real. E outro aspecto, irmãos, é que o arrependimento verdadeiro, ele é contínuo e cada vez mais profundo. Na nossa vida cristã, na conversão, dá-se início a um processo de confissão e contrição do nosso pecado. E esta contrição e esta confissão durará para todo o sempre. Aliás, durará enquanto estivermos nesta carne, neste tabernáculo. Não é, eu já me arrependi lá atrás. Não, eu hoje ainda continuo a perceber as minhas falhas. Eu hoje ainda continuo a perceber os meus pecados. Eu hoje ainda me arrependo daquilo que faço e que ofende a Deus e que me afasta de Deus. E que eu sei que fere a santidade de Deus. E isso dura enquanto estivermos nesta terra. A presença do pecado é real na nossa vida. 1 de João 1, 8 a 10, o que é que diz? Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e purificar de toda a injustiça. Se dissermos que não temos cometido pecado, fazemo-lo mentiroso e a sua palavra não está em nós. O arrependimento genuíno, o arrependimento bíblico, verdadeiro, é o arrependimento que ainda é presente hoje na vida de cada um de nós. Não é uma coisa distante e lá atrás. Mas à medida que a minha caminhada com Cristo vai crescendo, o meu arrependimento vai sendo mais profundo. John Bunyan, ele a falar sobre Romanos 7, ele dizia que o homem é como alguém que, ou o nosso relacionamento e a nossa consciência de pecado, é como um homem que cai na lama de noite. O homem que caiu na lama, ele sabe que está sujo, não é? Mas não sabe quanto está sujo. É de noite, é escuro, ele não vê quanto é que está sujo. Mas à medida que ele vai caminhando, vai se aproximando da aldeia, vai vendo um pouco de luz, começa a ter noção. E quanto mais se aproxima da luz, quanto mais se aproxima da claridade, mais noção ele vai tendo da sua própria sujidade. Irmãos, a nossa caminhada é assim. Nós iniciamos a saber, eu sou pecador. Iniciamos a saber que estamos sujos, estamos imundos. Nós iniciamos a nossa caminhada cristã a saber isso. Mas à medida que o nosso relacionamento de Deus se vai aprofundando, nós vamos vendo mais pecado. E pecado mais profundo no nosso ser. Inicialmente vemos, são coisas normais. Eu bebia, já não bebo, ou fumo, já não fumo. Dizia asneiras, já não digo asneiras. Fazia isto, agora faço aquilo. E é aqueles pecados visíveis, circunstanciais. Mas a nossa caminhada com Deus vai vendo coisas mais profundas. O meu orgulho, a minha inveja, a minha ira, a minha soberba, a minha incredulidade. Coisas profundas no nosso ser. Então, o pecado e o arrependimento, eles requerem-se sempre na vida do crente. Ou, não é o pecado, o arrependimento.
O Sermão do Monte, Jesus diz assim, Mateus 5,4: Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Não é os que choraram uma vez pelo pecado lá atrás, mas é aqueles que choram. É aqueles que choram diariamente e lamentam diariamente o pecado do mundo, o pecado dos outros e o seu próprio pecado. Mas, ao mesmo tempo, uma das marcas do verdadeiro crente é que há crescimento em santidade. Irmãos, não pode haver, ou é difícil haver alguém que se diga crente, que se arrependeu, que já foi salvo, mas continua na mesma vida, no mesmo trajeto, o resto da sua vida. Não é. Requer-se. Há pecado, há convivência com o pecado, há luta com o pecado, mas há um crescimento de santidade que se requer na vida das pessoas. Também, um outro ponto acerca do arrependimento é que qual é o seu resultado? Qual é o resultado do verdadeiro arrependimento? E agora sim, chegamos àquilo que o catolicismo entende como penitências, obras. Só que aqui o que nós entendemos é que as obras ou os frutos não são para alcançar salvação. Os frutos aqui são o resultado de alguém que se arrependeu e se submeteu a Cristo. Mateus 3,8, o que é que João diz? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. Frutos, coisas na vossa vida que realmente demonstram que vocês se arrependeram. Eu aceitei Jesus como no meu coração, não é? Mas depois continuo a tratar mal a mulher em casa. Eu aceitei Jesus no meu coração, mas continuo a fugir aos impostos. Produzir frutos que mostrem realmente que agora eu estou arrependido. Olhem para o exemplo de Zaqueu, não está lá na projeção. O exemplo de Zaqueu, um encontro com o Senhor. O que é que aconteceu com aquele homem? Senhor, se eu defraudei alguém, claro que tinha defraudado alguém, né? Se eu defraudei alguém, eu devolvo 4 vezes mais. Há restituição, há uma mudança naquela pessoa. Então, arrependimento requer frutos. E o primeiro fruto é o abandono do pecado. É o abandono de uma vida pecaminosa. O exemplo de Ezequiel, que João já leu. Ezequiel 14,6. Portanto, diz à casa de Israel, assim diz o Senhor Deus, convertei-vos e apartai-vos dos vossos ídolos e dai as costas a todas as vossas abominações. Abandonem o pecado. Podes seguir. Ezequiel 18, creio eu. Portanto, eu vos julgarei cada um segundo os seus caminhos, ó casa de Israel, diz o Senhor Deus. Convertei-vos e desviai-vos de todas as vossas transgressões, e a iniquidade não vos servirá de tropeço. Lançai de vós todas as vossas transgressões com que transgredistes, e criai em vós um coração novo e espírito novo, pois porque morreríeis, ó casa de Israel. Mudem, abandonem o pecado, o vosso pecado. E ainda outra passagem. Diz-lhes, tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, não tenho prazer na morte do perverso, mas em que o perverso se converta do seu caminho e viva. Responsabilidade. Convertei-vos dos vossos maus caminhos, porque, pois, havias de morrer, ó casa de Israel. Então é um abandono da velha vida. É um abandono de um estilo de vida que não agrada a Deus. Mas em Lucas 3, João é muito mais explícito e diz que o arrependimento é exatamente mudar as pequenas coisas do dia a dia. Diz ele no versículo 8, produzi, pois, frutos dignos de arrependimento e não comeceis a dizer entre vós mesmos, temos por pai a Abraão, porque eu vos afirmo que destas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. Podes seguir. E também já está posto o machado à raiz das árvores, toda a árvore, pois que não produz bom fruto, é cortado e lançado ao fogo. Então as multidões o interrogavam, dizendo, que havemos, pois, de fazer?
produzir frutos dignos de arrependimento. Respondeu-lhes: quem tiver 2 túnicas, reparta com quem não tem. Quem tiver comida, faça o mesmo. Foram também publicanos para serem batizados e perguntaram-lhe: Mestre, que havemos de fazer? Frutos dignos de arrependimento. Respondeu-lhe: não cobreis mais do que é estipulado. Também soldados lhe perguntaram: e nós que faremos? E ele lhes disse: a ninguém maltrateis, não deis denúncia falsa e contentai-vos com o vosso soldo. Ou seja, arrependimento e frutos dignos de arrependimento é uma mudança clara, visível no nosso dia-a-dia. As atitudes mudam, as palavras mudam, os nossos comportamentos para com os outros mudam, se há verdadeiro arrependimento. Porque se nós continuamos os mesmos de sempre, temos que perguntar se realmente houve arrependimento em nós. Irmãos, Efésios 4, 25 a 6, 9, fala de toda essa mudança que deve existir na conversão do homem. Atos 26, 19, o que é que Paulo diz? Atos 26, 19, diz: pelo que, ó rei Agripa, não fui desobediente à visão celestial, mas anunciei primeiramente aos de Damasco e Jerusalém, por toda a região da Judeia, e aos gentios que se arrependessem e se convertessem a Deus, praticando obras dignas de arrependimento. Não é só boca. Não é só dizer: eu aceitei Jesus, eu fiz de Jesus meu Senhor. Não é só dizer: eu fui salvo porque fiz aquela oração. Mostra com a tua vida que houve verdadeiramente arrependimento na tua alma. Irmãos, nós temos que olhar para nós mesmos, cada um de nós aqui, cada um de nós, e perceber se realmente nós estamos no caminho. Se houve uma mudança de religião, que é possível, uma mudança de religião, uma mudança de práticas, ou uma mudança real, onde houve lamento pelo pecado, onde houve abandono do pecado e onde houve verdadeira conversão e mudança real na vida daquela pessoa. Olhemos para o exemplo, para o apelo de 2 Coríntios 13, que diz: examinai-vos a vós mesmos se realmente estáis na fé. Examinai-vos, para que não chegue aquele dia e afinal tudo o que havia era uma mudança de religião e não verdadeiro arrependimento. Um outro fruto de arrependimento é mais 10 minutos, irmãos. Um outro fruto de arrependimento é o abandono das obras. Como assim? Então ainda agora acabei de dizer que arrependimento requer obras, frutos, né? Atitudes, mudança visível. Mas arrependimento também é o abandono das obras. Parece contraditório, não parece? Mas Hebreus 6.1 diz-nos assim: por isso, pondo de parte os princípios elementares da doutrina de Cristo, deixemo-nos levar para o que é perfeito, não lançando de novo a base do arrependimento de obras mortas e da fé em Deus. Arrependimento de obras mortas. O que é isso? É o arrependimento de tentar chegar à salvação por meio das obras. São estas as obras mortas. As obras mortas são as obras que o homem faz para tentar alcançar Deus, para tentar ser perdoado por Deus, alcançar a salvação de Deus. Estas são as obras mortas. E o arrependimento também consiste no abandono de tentar chegar à salvação pelas obras. É quando a pessoa desiste, põe a toalha ao chão e diz: eu não sei, eu não consigo. Eu dependo da graça e da misericórdia de Deus para me salvar. Irmãos, as obras são boas no seu lugar, porque se as obras são usadas para salvação, elas são obras mortas, porque trarão morte e não salvarão ninguém. Romanos 11, 5 e 6, o que é que diz? Assim,
Pois também agora, no tempo de hoje, sobrevive um remanescente segundo a eleição da graça. Está a falar de Israel. E se é pela graça, já não é pelas obras. Do contrário, a graça já não é graça. É isto que Paulo está a dizer. Que diremos, pois? O que Israel busca, isso não conseguiu. O que é que Israel buscava? Alcançar Deus de que meio? Rituais, boas obras, uma conduta religiosa, uma piedade aparente, o fazer, as obras mortas. E aquilo que Israel tentava conseguir, não conseguiu. Mas a eleição o alcançou. Ao remanescente. E os mais foram endurecidos. É o que o texto diz. Então, há aqui uma exclusão. Quando se trata da salvação, obras e graça não são compatíveis. Salvação é pela graça. E então vêm as obras por cima. As obras na vivência, na vivência do nosso dia-a-dia. A nós e a cada um de nós aqui, a única frase, a única coisa que nós podemos fazer diante de Deus não é obras. É dizer a frase do publicano. Sabem qual é a frase do publicano? Qual é a frase do publicano? Ó Deus, sê propício a mim, pecador. É esta a frase. Na salvação é isto que conta. É abandonar as obras, abandonar o querer fazer e dizer, Senhor, tem misericórdia de mim. Senhor, compadece-te de mim. Senhor, derrama a tua graça sobre mim, porque eu sou um pecador. E por último, irmãos, arrependimento ou a falta de arrependimento, sabem o que é que gera na nossa vida? Dor. Falta de arrependimento gera dor. Como assim? Olha o que diz Salmo 32. Enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos pelos meus constantes gemidos todo o dia. Porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim, e o meu vigor se tornou em sequidão de estio. Confessei-te o meu pecado, e a minha iniquidade não mais ocultei. Disse, confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. Mas olhem o que diz o verso 3. Volta atrás, Filipe, por favor. Enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos. Não é? A tua mão pesava dia e noite sobre mim. A falta de arrependimento, irmãos, cria isto em nós. Podemos até chamar de uma doença psicossomática. Uma doença que afeta o corpo, mas vem da mente, vem da alma. Irmãos, quando nós somos orgulhosos e não confessamos o nosso pecado, nós vamos acabar por sofrer até fisicamente. Não estou a dizer que todas as doenças são causadas pela falta de arrependimento. O que eu estou a dizer é que a falta de arrependimento trará dor para a alma, trará dor para o corpo, porque pesa sobre nós. Nós estamos a remoer sobre um pecado, estamos a racionalizá-lo, somos orgulhosos para o confessar e isso vai minando a nossa alma, vai minando o nosso relacionamento com o próprio Deus. Olhem outro exemplo, Salmo 31, diz, compadece-te de mim, Senhor, porque me sinto atribulado, de tristeza os meus olhos se consomem, a minha alma e o meu corpo. Gasta-se a minha vida e os meus anos em gemidos. Debilita-se a minha força. Porquê? Por causa da minha iniquidade e os meus ossos se consomem. Tira-nos a força, tira-nos o vigor, tira-nos a espiritualidade, tira-nos o caminhar com Deus. A falta de arrependimento faz isto, irmãos. Pessoas ficam endurecidas, pessoas ficam arrefecidas. Porque é que nós assistimos hoje, irmãos, aqui nesta igreja, nesta congregação local, pessoas totalmente arrefecidas que não sentem prazer nenhum em cultuar a Deus. E sabem, eu não estou a acusar ninguém, mas muitos, eu não diria todos, mas uma boa parte, certamente há pecado por confessar nas suas vidas, irmãos. Eu não estou a querer acusar ninguém de nada. Cada um sabe da sua vida. Mas, irmãos, o arrefecimento espiritual é real porque nós
pecamos, consentimos com o pecado, não nos arrependemos dele e afastamos-nos de Deus. E sabem de quem é a culpa? É da igreja. Que é retrógrada, que é quadrada, que é isto, que é aquilo. Não é o meu pecado. Salmo 38, 3. O que é que diz? Não há parte sã na minha carne por causa da tua indignação. Não há saúde nos meus ossos. Porquê? Por causa do meu pecado. Pecado não confessado. E ainda 1 Coríntios 11:30 diz: pois quem come e bebe sem discernir o corpo, ou seja, tornar a ceia do Senhor uma coisa banal, sem ter noção daquilo que se está a fazer efetivamente, diz: eis a razão, porque há muitos entre vós fracos e doentes, e não poucos os que dormem. Irmãos, a relação entre o nosso estado espiritual e o nosso estado físico é incrível. Como a nossa situação espiritual diante de Deus, a confissão do nosso pecado, o nosso arrependimento, tem consequências para a nossa vida física. E por último, para falar de arrependimento, ela é essencial para a conversão, mas não é só. A conversão do indivíduo acontece em 2 elementos: arrependimento e fé. Não há conversão genuína só com arrependimento e não há conversão genuína só com fé. A conversão genuína é arrependimento e fé, que são 2 coisas distintas, mas inseparáveis na conversão do homem. O homem precisa de se arrepender e precisa de confiar. Um teólogo coloca as coisas da seguinte maneira: o arrependimento é como que a parte negativa, ou seja, nós abandonamos o pecado, saímos do pecado. A fé é a parte positiva, onde nós olhamos para Cristo. E nós precisamos destas 2 coisas: abandono do pecado e olhar para Cristo. Arrependimento e fé. Foi isto que Jesus pregou em Marcos 1,15, quando disse: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo, arrependei-vos e crede no Evangelho. Atos 20, 21, o que é que Paulo diz também? Testificando tanto a judeus como a gregos o arrependimento para com Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Fé e arrependimento não são iguais, são coisas diferentes, mas inseparáveis na conversão ou na verdadeira conversão do homem. Então, para concluir, irmãos, ter uma noção clara e bíblica sobre o arrependimento é de extrema importância para a nossa vida e para a nossa vida espiritual. Em primeiro lugar, é importante porquê? Porque a primeira coisa que devemos fazer é examinar a nossa vida e perceber se cada um de nós aqui já se arrependeu efetivamente dos seus pecados. Se já os confessou a Deus. Se este passo ainda não foi dado em alguém aqui, que seja dado. Porque se não foi dado, não é salvo. Se não houve arrependimento, não houve salvação. Em segundo lugar, ele é importante para nós mesmos porque devemos entender que o arrependimento para a salvação não significa um momento na história da nossa vida, eu arrependi-me lá atrás, mas é um arrependimento constante e cada vez mais profundo, onde nós vamos conhecendo mais do nosso pecado e nos arrependemos dele. É importante, em terceiro lugar, porque devemos examinar a nossa vida e perceber se a nossa vida mostra frutos que correspondam ao arrependimento que professamos. Nós mudamos, houve mudanças reais. Eu não estou a falar àqueles testemunhos espetaculares, pessoas que eram ladrões, assaltantes, toxicodependentes, que eram prostitutas, coisas assim que depois conheceram o Senhor e mudaram a sua vida, e essa é uma mudança tremenda na vida de alguém. Mas e aquela pessoa de bem, normal, de uma boa dona de casa, um bom chefe de família? Que mudanças é que ele pode justificar? Mudanças reais também. Deixar de invejar, deixar de maldizer,
deixar de murmurar, deixar de pôr a sua confiança no seu dinheiro, na sua estabilidade financeira, deixar de pôr a confiança na família, deixar de pôr a confiança no emprego. Há mudança, tem que haver mudança, tem que haver sempre mudança na nossa vida. Em quarto lugar, esta doutrina é importante para nos lembrar que frutos de arrependimento não são meios de se alcançar o favor de Deus, mas são o resultado daquele que foi alcançado pelo favor de Deus. Então esta doutrina é importante para nós. E esta doutrina também é importante para os outros, para a nossa pregação. Porquê? Porque compreender a importância do arrependimento no evangelismo irá mudar a própria maneira de nós apresentarmos o Evangelho. Aquele evangelismo soft que faz de Jesus um pedinte e totalmente dependente do homem para que este o aceite. Este evangelismo soft é substituído pelo Evangelho poderoso e exigente, que exige e ordena arrependimento do pecador. Muda a nossa maneira de evangelizar. Não é dar uma oportunidade a Jesus. É Jesus está-te a dar uma oportunidade a ti para tu te arrependeres e creres. Senão morrerás. Compreender o arrependimento muda a maneira como nós evangelizamos. Compreender o arrependimento, compreender que o arrependimento não é uma opção, mas uma exigência de Deus. E quem não o fizer será justamente castigado. Fará do nosso evangelismo algo bem mais poderoso e bem mais urgente na proclamação do Evangelho. Irmãos, foi muita coisa numa só vez. Muita coisa. Eu sei. Para aqueles que quiserem, depois venham-me dizer quem quer, as notas do estudo eu posso dar assim em papel para quem quiser, para depois estudar com mais tempo em casa. Mas, irmãos, realmente que possamos, irmãos, compreender a importância, a centralidade do arrependimento para a salvação do homem. Nós precisamos de nos arrependermos continuamente. Precisamos de anunciar aos homens que se arrependam para que se salvem. Que o Senhor nos ajude e nos abençoe.